Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, com o juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Senhor, que a tua bondade seja grande, mais uma vez, que o teu nome seja exaltado e glorificado, sempre, sempre, em nome de Jesus. Toma o seu assento. Você sabe que hoje nós não pregamos, nós só comentamos, né? Pregação são aos domingos, de manhã e à noite, né? Domingo nós pregamos, hoje nós só comentamos o texto. Deus, nesses últimos tempos aqui nessa igreja, Ele tem falado muito sobre fé e perseverança, duas coisas que Deus tem insistido muito. E quando Deus tem insistido, é porque Deus, Ele quer falar conosco sobre aquele assunto. Ele vê que tem pessoas que precisam ouvir e perseverar naquele assunto, e Deus está nos despertado para grandes milagres na nossa vida, porque tem falado muito sobre fé e sobre perseverança. E aqui você vê Jesus contando uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Por quê, pastor? Porque às vezes o tempo da oração, muitas pessoas querem um milagre para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para mês que vem, e Deus tem um tempo para trabalhar conosco. Mas além do tempo de Deus, tem um segundo probleminha. A pessoa que ela para de orar, que ela não persevera, que ela não insiste naquilo que ela busca. E de repente, por ela não estar orando e não estar perseverando, aquilo que Deus ia entregar para ela com um tempo muito rápido, passa a demorar. E ela fala assim: demora muito. Não é que Deus está demorando, é que você parou de perseverar. E ele começa a dizer assim, havia em uma cidade um certo juiz, quer dizer, algo grande, uma pessoa de autoridade, uma pessoa de poder, uma pessoa que pode liberar ou ela pode travar. E a Bíblia fala que esse juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens. Olha que analogia que Deus está falando sobre você que serve a Deus, você que anda com Deus, com uma pessoa que vai enfrentar um grande obstáculo, pastores, na sua vida. Ele vai enfrentar um juiz, uma pessoa de posição, está na mão do juiz liberar a justiça para ela. E diz a Bíblia que esta mulher que tinha essa causa, diz a Bíblia que ela era viúva. Isso quer dizer, ela não tinha ninguém que podia falar por ela. Ela não tinha poder aquisitivo que pudesse ter um advogado que brigasse por ela. Aquela mulher, ela morava na mesma cidade. Então, Deus começa a mostrar um contraste entre uma pessoa que não tem ninguém que fala por ela, não tem cobertura, não tem intercessor. E como que ela vai vencer, pastor? Perseverando. Insistindo. Ela vai insistir. Deus começa a mostrar como vencer. Dentro de uma cidade de pessoas que não temiam a Deus, de uma mulher que também não confiava em Deus, mas ela vai vencer em perseverança. A oração, ela é perseverança. Querido, se você tem um Deus tão lindo e maravilhoso, e você crê, e você teme a Ele, então você tem a arma principal
para vencer os gigantes que têm amarrado a sua vitória. Você tem a arma. Você tem. Às vezes você não consegue ir, mas o poder da oração, ela visita e ela muda corações. Muitas vezes, quando eu entro num lugar para evangelizar uma família, ou no hospital, ou no cemitério, a primeira coisa que eu faço é me revestir da autoridade de Deus e dizer: Deus, estou entrando aqui, me cubra, coloca os anjos me protegendo. Irmãos, primeira coisa é assumir a autoridade sobre aquele lugar. Você vê a rainha Esther. Quando a rainha Esther enfrentou um grande obstáculo, que o cara ia mandar matar todos os descendentes do seu povo, inclusive ela, o que ela fez? Ela tirou um tempo para jejuar e orar. Então, antes dela confrontar a pessoa, ela venceu a primeira batalha, que foi orando. Você quer resolver um problema, irmão? Deixa eu ir lá. Principalmente se você estiver no calor do problema na hora. Não resolve. Se você estiver na hora, na ira, você acabou de ouvir o fato, não faça nada. Vença o inimigo primeiro orando. Assuma a autoridade primeiro orando. Aí Deus vai operar. Por quê? Porque entre você e entre o teu oponente, o Espírito Santo vai fazer a ponte que liga. Ele vai fazer essa ponte, não é você. Porque ele muda o coração, ele transforma a pessoa vai acalmar, a pessoa vai tranquilizar e você consegue falar. E aí Esther fez isso. Ela orou primeiro, ela assumiu a autoridade no mundo espiritual e depois ela foi falar com o rei. E o que o rei falou para ela? Até o meu reino eu te dou. O que você quer? A história muda. Você vai pegar na Bíblia várias pessoas que primeiro comprou essa batalha. Agora você vai com afoito, você vai quente, no calor da ira, você não assumiu autoridade. Imagina os principados, as potestades, os demônios que estão cercando aquela situação. E você chega de peito aberto, irmão. Ô querido, você não é brindado não. Você vai tomar chumbo grosso. Então assume a autoridade. Então, aquela mulher morava naquela mesma cidade. Olha que coisa interessante. Na mesma cidade. E aquele juiz, diz a Bíblia que ele não temia a Deus. Então, não tinha que falar: olha, a causa dessa mulher é justa, pelo amor de Deus, faça. Não. Primeira coisa, ele não acreditava em Deus. Ele não respeitava o ser humano. Então, olha a soberba desse cara. Olha a arrogância dele. Se falasse para ele: pelo amor de Deus, eu não creio em Deus. Seja um pouquinho assim misericordioso, eu não estou nem aí com o ser humano. Olha o obstáculo que essa mulher está vencendo. Olha o obstáculo. Pastor, é um tipo de demônio? É, porque os demônios não gostam de humanos. Os demônios não estão nem aí com os seres humanos. E esta mulher, ela vai vencer com perseverança. Insistir. Às vezes você está na porta do milagre, você desiste. Faltava só mais um pouquinho. Os grandes homens da Bíblia fizeram oração de 40, jejuaram 40 dias. Você pode pegar. Os homens da Bíblia fizeram jejum de 40 dias, venceram os inimigos. Olha Jesus, por exemplo. Jesus, pastor Dedé, ele fez um jejum de 40 dias, ele chamou Satanás para a batalha. Ele falou assim: antes de iniciar o meu ministério, eu vou ter que curar muitas pessoas, libertar e transformar, eu quero vencer o meu inimigo primeiro. E como eu vencer ele, eu vou chamar ele para a batalha no território, para mostrar para ele que o nosso Deus também é Deus de deserto. Porque tem gente, irmão, que tem medo de deserto. Pastor, estou passando por um deserto. Querido, Deus está te ensinando que é num deserto que nós dependemos dele. Os maiores milagres aconteceram no deserto. Mas as pessoas Nutelas, elas querem sombrinha na cabeça, elas querem aguinha fresca, entendeu? E se a água mexer num copo, fala: meu Deus, olha a tempestade está vindo aí. Não, meu irmão, seu copo só mexeu.
Entendeu? Caiu um pingo na cabeça, estou morrendo afogado. Né? Cadê a Cileia? Eu lembro da Cileia. Cadê a Cileia? Cadê Rogério? A Cileia foi lá num parque mesmo, né? Não estou vendo ela, não. Ela está escondida aí. A Cileia foi lá no parque, né? Desceu lá no Olímpia, né? Lugar maravilhoso. Aí a Cileia desceu lá no escorregador de criança, irmão. E aí, a água daqui, ó. Ela caiu, irmão, sentada, começou a afogar. Socorre, socorre. E o cara lá, o salva-vidas, ficou olhando para ela. Tá brincando com minha cara, né? Ela, irmão, que água sentada e estava afogando. Ah, me socorre, me socorre. E a pastora rindo e falou, gente, é só ela ajoelhar ou ficar em pé. E ela socorre, socorre. E o guarda começou a rir, o salva-vidas, né? Rindo. Ela desceu no guardador de criança. E ela, irmãos, sentada, deitada ali, afogando, afogando. Só basta ela ficar em pé, ou ela ajoelhar, ou ela sentar só. Ela se salvava. Não é, Cileia? Queridos, meu Deus, tem gente assim, irmão. Não é ela, não, assim, irmão, falando assim, não é ela que é na fé, não. Na fé ela é um gigante. Eu estou falando assim, tem pessoas que estão assim na fé, querido. Você está afogando com um copo d'água. Você está morrendo aí no lugar que basta você ficar em pé. Basta você ficar em pé. Vocês estão aí? Diga amém. Então, olha, aquela mulher, ela vai vencer essa grande batalha. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim... Não, verso 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. 3 coisas que eu quero ensinar aqui. Primeira coisa, irmãos, enquanto a pessoa não confessar, não arrepender, ela não muda. O que fez aquele juiz mudar o Espírito Santo, convencer ele? Ele confessou. Ah, pastor, mas não temia a Deus. Ô, queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Deus só opera na vida de crente? Deus só opera na vida da pessoa que frequenta a igreja? Não, existe leis bíblicas que é para qualquer pessoa. Tem pessoas que não creem em Deus, transgride a lei de Deus e quebra a cara. Então, Deus também não podia agir na vida daquela pessoa para favorecer, se ela estiver de conforme com a Bíblia. Deus é justo, irmão. Então, se a pessoa crê em Deus ou não crê, é um problema dela. A lei bíblica, ela é para o homem. E o homem não está conjugado ou ligado a uma religião. Religião são nós que escolhemos. Quem está aí, diga amém. Vocês estão entendendo? A lei bíblica não é porque o cara está na igreja ou ela não está. A lei bíblica é para quem? É para o homem. Se você crê ou não crê. A lei bíblica para nós. Então tem leis bíblicas. Se o cara nem crê em Deus, mas ele faz conforme a Bíblia, Deus não vai agir em favor dele? Vai. Ele nem crê. Ele pode ser espírito, pode ser macumbeiro, pode ser feiticeiro, ele pode ser ateu, ele pode ser masoquista, ele pode ser anticristo, ele pode ser o que for, mas se ele agir de conforme com a Bíblia, ele vai ser abençoado. Você quer ver uma lei bíblica? Do suor viverás. Deus está dizendo que todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem direito de um trabalho. Ah, pastor, porque eu não sou evangélico. Ô, querido, se você está trabalhando, essa bênção é para você. E daí? Outra lei bíblica, que eu prego muito sobre administração financeira, que eu falo, quem tem vai ter, e quem não tem, até o que tem será tirado. Não está. Então o cara não crê em Deus, é macumbeiro, feiticeiro, um bandido, seja o que for, mas todo mês sobe o dinheiro dele. O que Deus faz? Anjos, manda mais dinheiro para aquela pessoa. Quem tem vai ter mais. É lei bíblica. Então tem leis
que elas são bíblicas. Não importa a tua religião. Se você crê ou não crê, irmão, crê ou não crê é problema teu. A lei bíblica é para todos. Então, eu preferi acreditar em Deus e praticar a sua palavra, para que eu pudesse conhecer a sua vontade, o seu desejo, para que eu pudesse conhecer o seu querer, e as mãos de Deus favorecessem a minha vida. E eu não quero que a justiça de Deus venha contra os meus erros. Então, eu não quero errar. Quem entendeu, diga amém. Então, ele falou assim, ainda que eu não tema a Deus, e não respeito os homens, ele está confessando o que ele é. Quando a pessoa confessa, querido, Deus opera em favor. Qual o problema de muitas pessoas que não são perdoadas? Porque elas não confessam pecado, elas escondem. Principalmente o tal de kids. Kids para mentir, irmãos, é um trem doido. A gente está aqui, você que é adulto, você sabe disso, né? Qual é a etapa que você mais mentiu para os seus pais? Na época dos kids. Kids e adolescente, mente demais. Mente, chora e convence que a mentira é verdade. Ele se convence, porque adolescente e kids mente demais, irmão. Ô pastor, eu sou velho e estou mentindo. Porque você é criança, irmão. Não esquenta não. Você está no nível das crianças. Não é porque você é adulto barbudo, quer dizer que... Não, você está no nível, você está no mesmo nível das crianças ali, ó. E tem criança, é tão verdadeira, irmão, que está no nível dos adultos. Tá. Então, sinalizar aonde você subiu, onde você desceu. Quem está aí, diga amém. Então, confessar. O homem vai para o inferno, não é por causa do pecado, é porque ele não confessa. Segundo, temer a Deus. Temer a Deus é não querer andar no caminho errado. Temer a Deus é querer fazer a vontade de Deus. Temer a Deus é ver uma placa de contramão e dizer, eu não vou entrar aí. Eu temo a minha vida. Você imagina só, pastor Adriano, aquelas avenidas de São Paulo lá que vem 5, 6 carros de uma vez, aí você vai na contramão? Então, querido, se eu sei que isso não agrada ao Senhor, é contra a vontade de Deus, eu não vou nessa contramão. Eu temo a Ele. Eu temo a Deus, então eu não vou nessa contramão. Quem está aí, diga amém. Agora, e diz o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Porque ele falou assim, ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite o homem, todavia farei justiça a essa mulher, para que enfim não volte mais. E aqui tem outro segredo. Como que as pessoas gostam de voltar naquilo que já passou. Querido, isso aqui é muito sério. Vou falar muito de pecado para vocês aqui agora. Ô pastor, por que eu vim hoje? Porque Deus queria falar com você. Pode ter certeza. Olha, tem gente que está na escuridão, não é por causa de falta de luz não, pastor Dedé. Porque os olhos de Deus são holofotes, são mais fortes que o sol do meio-dia. Tem gente na escuridão, irmão, é porque não quer a luz do Senhor. Deus não tirou o povo do Egito? Tirou, mas eles não quiseram voltar. Deus abriu o mar vermelho, eles voltou a nada. Outros voltou de barquinho. Então, não é o problema de Deus tirar a pessoa do pecado. Deus tira, mas a pessoa, ela que quer voltar. O que o juiz falou? Eu vou abençoá-la para que ela não volte. Deus abençoou o povo, tirou do Egito, da garra de Faraó. Quantas pessoas saiu das drogas, frequentou a igreja, depois voltou para as drogas? Então, irmãos, a sentença de Deus foi uma só, vou tirar do pecado para não voltar mais. E a pessoa voltou. Voltou para as drogas. Pessoas que voltou para o Egito, voltou para o pecado. Então, o problema, pastor Dedé, não é, Brancão, que Deus não quer tirar. Deus tira e ele fala assim, vou te tirar e não volte ao Egito. Mas voltou. E ele fala, ouve o que diz o injusto juiz. Você vê, o cara era injusto e Deus falou, ouve ele. Agora Deus mandou ouvir um cara injusto dizendo, ouve o que ele está dizendo. Porque afinal de contas você não me ouve.
Então, se você não me ouve, então ouve o injusto. Irmãos, vocês estão aí? Tem gente que eu paro para pensar, tem gente que fala assim, pastor, eu ouvi um programa de um macumbeiro, de um feiticeiro, como que Deus falou comigo? Miserável. Você não consegue ouvir seu pastor, você não consegue ouvir seu discipulador, você não consegue ouvir anjo, você não consegue ouvir Deus. Você está usando, querido, sabe desculpar, o teu nível está lá embaixo, viu? Porque quando a gente tem uns ouvidos sensíveis a Deus, irmãos, a gente ouve o nosso líder, ouve o nosso pastor, ouve Deus falando, entendeu? O profeta estava na caverna, estava ou não estava? E diz a Bíblia, irmão, que passou um terremoto, e ele falou assim, Deus não está nesse terremoto. Ele sabia. Aí passou ali um punhado de fogo, e ele falou, não, Deus não está nesse fogo. Passou um vendaval, arrancando tudo, ele falou, Deus não está. Olha o ouvido sensível. Ele viu uma brisa suave, uma voz, ele falou, agora eu vou sair, porque Deus está. Ó, sensibilidade para se mover. Agora o cara fala, eu vi lá e Deus falou comigo. Irmãos, que nível que você está, hein? É que eu liguei para o profeta. Aí tem um dia, uma pessoa ligou para mim, né? Ô pastor, tira uma palavra para mim. Eu falei, procura o teu pastor e fala para ele falar alguma coisa de Deus para você, pronto. Tira uma palavra para mim. Eu nem sou pastor da cria, irmão. Nem conheço. Tiro uma palavra para mim. No mim já apanhou de todos os lados. Agora quer um consolo. Eu falei, fala com o teu pastor que procura para você uma palavra, conversa com ele. Tira uma palavra para mim. Que ideia! Então, quando a pessoa não para ouvir a voz de Deus, irmão, vai dizer, fulano de tal falou comigo, e eu pergunto, quem é fulano de tal? Qual a base dele bíblica? Qual a caminhada dele? O cara estava fumando, bebendo, se drogando. Deus usou ele muito para falar comigo. Eu falei, o teu nível está bravo, hein? Deus está usando um cara nesse nível para falar com você? Que nível que você está, hein? Que nível que você está? Querido. Os anjos estavam indo destruir Sodoma e Gomorra. Parou no meio do caminho. E Abraão falou assim, Deus, o que o senhor vai fazer? Deus falou assim, Abraão, porventura, eu esconderia alguma coisa de ti, meu amigo? Abraão estava com o nível ali, coladinho no colo de Deus. Agora, vai ouvir o quê? Pelo amor de Deus. E Deus não fará justiça ao seu escolhido, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmãos, Deus tarda alguma coisa? A Bíblia fala que Deus não tarda. A pessoa fala assim, mas ainda que tardio para quem, né, pastora? Tardio para aqueles que não estão orando e que não estão perseverando. Para esses, mas Deus não me ouve. Você não teme a Deus, anda fora dos caminhos, faz o que não presta e está na fila do milagre, quer ser o primeiro a ser atendido? Irmão, danadinho na fila lá atrás, lá tem um punhado de gente, né, melhor que você. Tem um punhado de gente lá, que está, esperando milagre primeiro que você. Aí você, uma vida tudo errado, me passa na frente. Eu lembro direitinho de uma moça, de uma cidade vizinha. Irmão, pensa na mulher endemoniada. Irmão, você respirava Jesus perto dela, ou você espirrava Jesus, ela manifestava. Mas manifestava. E a menina nova, bonita, de boa aparência, e pensa numa casca de demônio. E o trem manifestava ali no Brancão, orando por ela, passando a ideia orando, os meninos orando, e o trem manifestava. E aí, na terça-feira, ou na segunda-feira, sei que dia que era, não, tinha o grupo lá que orava, lembra, pastor Adriano? Né? E aí orava lá, e a pouco trouxe ela para orar na terça-feira, na segunda. Irmãos, na hora que abriu a porta da igreja, que ela entrou, já entrou manifestando. E tá, e o trem daqui, o trem dali, e tá. E eu fiquei só olhando aqui negócio, eu falei, Jesus, é hoje. E manifestava. Aí tá bom. Os irmãos orou num dia que orava lá, e
expulsou aqueles negócios, aí já passou a manifestar menos em casa, né? Que manifestava em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, manifestava, de dia, de noite, de madrugada, irmão, e começou a manifestar menos, e orando, e na igreja, na quarta-feira, passava num corredor, manifestava, manifestou menos, domingo manifestava menos, sei que benção que estava, resumindo, dentro de pouco tempo, não manifestava mais, estava uma benção, irmão, uma benção. Vamos fazer renúncia, aí veio a renúncia. E que eu falei, não faça renúncia, porque é muito nova na fé. Irmãos, só procurou a igreja porque está manifestando. Se não tivesse manifestando, estava lá nas bagunças ainda. Mas como o bicho começou a pegar direto, aí não faz a renúncia. Aí vai daqui, vai dali. Resumindo, a turma da misericórdia pedestal. Sabe o que é a turma misericórdia pedestal? Sujeito é errado. Pastor, mas vamos fazer, vamos ter misericórdia. Então faz. Faz. Fez lá a renúncia. E fez a renúncia e tudo. Tá bom. O que aconteceu? Voltou tudo para a vida antiga. E os bobão brigando com o demônio, com aquele que não queria que brigasse. Só queria melhorar. Quando melhorou, voltou para as bagunças. Voltou, nunca mais via cidadã. Depois de alguns meses, a mãe liga, pastor, está tudo de novo. Eu falei, eu sabia? Está tudo de novo, pastor. Eu falei, tá mesmo. E quem tomou surra? Os intercessores que comprou aquela briga de fazer renúncia. Eu falei, não faz, é muito cedo. É muito cedo para fazer renúncia. Irmão, gente com menos de 3 anos na fé, eu não aconselho fazer renúncia, não. Não aconselho. Depois dos 3 anos, faz. Então, agora verso 8. E digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ó Deus aqui, ó. E Deus dizendo, e depressa Deus lhe fará? Então, Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em fazer justiça na sua vida. Pastor, mas não chegou, porque você não teme a Deus, você está atrasando, você não converteu, você não confessou o pecado, você não mudou, você não está orando, você não está perseverando. Irmãos, então Deus está tardio para você. E diz a Bíblia, e Deus tem pressa. Então, se Deus tem pressa, Zé, quem está atrasando Deus? Robão, Deus tem pressa. Então, se Deus tem pressa em me abençoar, então, quem está me atrasando? Eu mesmo. Se Deus tem pressa em fazer na sua vida e ainda não chegou, querido, analisa aí. E eu encerro dizendo, quando, porém, vier Jesus, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele está dizendo, quando Jesus vier, ele achará pessoas que temem, pessoas que converteram, pessoas que mudou. Ele está dizendo assim, sabe por quê? Ele compara a nossa fé com a mulher que não era de Deus, mas ela perseverou, ela insistiu, ela bateu, ela foi em cima. Ele está dizendo assim, você ouve, você está na igreja, você tem pessoas que oram por você, você é líder, você é membro da igreja, você é batizado, e não persevera e não tem fé. Ele está dizendo, quando ele vier, encontrará fé na terra. Isso é para você, querido. Hoje Deus tem essa palavra.